Olá, amigos professores, colegas da rede, intérpretes Marcos e Solange. Eu sou a professora Silmar, estou aqui junto com a professora Carol para falarmos um pouquinho sobre a tecnologia assistiva na educação. Olá, nosso tema hoje é sobre a tecnologia assistiva na educação e nós trouxemos uma imagem introdutória com os recursos mais utilizados em sala de aula, que são os adaptadores de escrita, engrossadores de lápis, os suportes que a tecnologia assistiva vem para colaborar a esse aluno com deficiência. Nós trouxemos essa outra imagem representando uma mão com uma prótese e uma mão de uma pessoa com deficiência, que a tecnologia vem para auxiliar, para ajudar e minimizar as barreiras que essa pessoa com deficiência enfrenta. O Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT, ele nos diz que tecnologia assistiva é uma área de conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A tecnologia assistiva, ela tem como objetivo proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da sua ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle do seu ambiente, habilidade de seu aprendizado, trabalho, integração com a família e amigos na sociedade. Segundo Rita Bester, 2017, tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo artesanal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover sua vida independente e inclusão. Nós trouxemos no próximo slide exemplos de alguns serviços de tecnologia assistiva, né? Entre eles estão a fisioterapia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia, na educação, psicologia, enfermagem, medicina, engenharia, arquitetura, design e vários outros técnicos de outras especialidades, né? Que se envolvem nesse processo da tecnologia assistiva. Também trouxemos alguns recursos, né? Como dispositivos de locomoção, transporte adaptados, adaptação arquitetônicas, recursos pedagógicos, né? E nós colocamos algumas imagens para mostrar um pouquinho que a tecnologia não envolve só situações muito complexas. Nós temos aí um lápis adaptado, né? A cadeira de roda, a órtese que o menino está usando, e nós temos aí um sistema com computador, que já é mais complexo. Então, para a gente mostrar como ela é ampla, tá? Na tecnologia assistiva, complementando o que a Silmara está demonstrando. Então, nós temos várias categorias de tecnologia assistiva, e ela vem do mais simples para o mais complexo. Então, nós temos adaptações para atividade de vida diária. Então, a tecnologia assistiva parte desde a casa para a escola. Então, vamos supor, se essa pessoa com deficiência necessita de uma colher adaptada, de uma escova de dente adaptada, de um pente, de uma escova para escovar o cabelo, às vezes a mesma adaptação que ele utiliza em casa, ele utiliza na escola, para poder realizar a escrita. Então, são N formas de tecnologia assistiva. Nós temos também... As imagens do próximo slide vão mostrar, né, exemplos dessas categorias. Sim. Então, nessa primeira imagem, que a Silmara está dizendo, ó, tem uma colher. Então, nessa colher, a gente tem uma adaptação na mão da pessoa com deficiência. Muitas vezes, aquela adaptação da colher, ela vem para o garfo, para a faca,
no pente de cabelo, na escova de dente e também para o lápis. Então, a gente quer dizer que tanto a domicílio como na escola, esse recurso de tecnologia assistiva é utilizado. Então, pode retornar o slide anterior. O anterior, pode retornar, retorna, isso. Então, nós temos N formas, né? Depois também a gente tem adequações no transporte. Então, assim, no carro, a gente tem adaptação na direção, no volante, no câmbio, para poder inserir a cadeira de rodas dentro do carro. Então, dependendo do que a pessoa com deficiência necessita, é utilizado um tipo de adequação da tecnologia assistiva, algum material, algum recurso. Para mobilidade, temos recursos de cadeira de rodas, órteses, né, que a Silmara falou ali, que o menininho ilustrava. Ele necessita ali de 2 recursos, de uma cadeira de rodas e de uma órtese. Então, são 2 recursos para mobilidade e adequação postural. E ela vai desde, né, Carol, desde uma bengala, que vai auxiliar na locomoção, né, até uma cadeira de roda, que nem a gente colocou outros exemplos, né? Sim. Pode passar. Esse a gente comentou sobre o auxílio pode voltar. A gente colocou... Isso. A gente ali comentou sobre a tecnologia assistiva ali na atividade de vida diária. Ao lado dessa imagem, a gente tem a comunicação aumentativa e alternativa. Então, quando a gente tem uma pessoa com deficiência que não oraliza, que ela não é verbal, então a gente utiliza para fazer a comunicação. Nela, a gente tem imagens, né, figuras, onde essa pessoa com deficiência realiza os apontamentos do que ela deseja. Então, uma forma da pessoa com deficiência fazer a sua comunicação. Nós temos N formas de comunicação. Então, a gente tem, através desse álbum de comunicação alternativa, nós temos as pranchas de comunicação alternativa, softwares que realizam essa comunicação. Então, tem diferentes tipos de tecnologia assistiva com o objetivo de comunicação. Pode passar. Nesse, a gente quer demonstrar que também, no domicílio, essa pessoa necessita do sistema de controle de ambiente. Então, aqui já é uma alta tecnologia assistiva, então já envolve recursos e softwares que, através do celular, a pessoa consegue controlar o ambiente onde ela vive. Claro que isso envolve recursos, né? Como a gente disse no início, tem recursos de baixa tecnologia e alta tecnologia, como também tem de baixo custo e de alto custo. Aqui já é um exemplo de um alto custo, né? Às vezes não é acessível a toda pessoa com deficiência, mas existem N formas de aquisição também, de disponibilização de algum desses recursos. Então, através do celular, ele consegue controlar portas, janelas, cortinas, acendimento de luz, desligamento da luz. Então, assim, tudo que ele precisa do ambiente, ligar a TV, desligar a TV, ele consegue controlar pelo celular. Ao lado, nós trouxemos a imagem de um recurso de acessibilidade para o computador. Então, no nosso caso, que nós trabalhamos com a pessoa com deficiência física e paralisia cerebral, na imagem, ela tem demonstrado um suporte para que essa pessoa com deficiência consiga teclar no teclado do computador. Então, ali é um suporte, né, para poder tá digitando a tecla com mais exatidão. Tipo assim, nesse teclado também, nós temos uma adaptação, que é o teclado colmeia. Então, ele vem cheio de bolinhas, onde separa cada letra e cada número. Então, a gente vem com o suporte do computador e essa pessoa com deficiência consegue teclar com mais exatidão. Isso. Nesse próximo slide, nós trouxemos um pouquinho de acessibilidade. Então, a acessibilidade dessa pessoa com deficiência, ali engloba tanto a rampa, para essa pessoa com deficiência que utiliza a cadeira de rodas, para ela ter acessibilidade ao ambiente. Então, se é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ali ele vai precisar do corrimão.
se é uma pessoa que utiliza, como a Silmara disse, a bengala, o andador. Então, ali nós temos duas adequações, tanto para a pessoa com cadeira de rodas, como para a pessoa que utiliza outro tipo de recurso para acessibilidade. Ao lado, nós temos as órteses e as próteses. Então, as órteses e as próteses, no caso da pessoa com deficiência física, a órtese, ela vem para sustentar, dar um auxílio na articulação dessa pessoa e para a movimentação. A prótese, ela vem no caso de substituição de membro. Então, a gente tem as pessoas com deficiência física que sofreram amputação. Então, amputação, às vezes, de membro superior, de membro inferior. Então, nós temos as próteses que fazem a substituição desse membro. Tanto mão, antebraço, braço, coxa, perna. Pode passar. Nesse próximo slide, nós estamos demonstrando para vocês algumas adequações posturais. Então, a gente trouxe uma pessoa que utiliza cadeira de rodas e que, nessa imagem à esquerda, o aluno está ali, né, a pessoa está sem uma adequação realizada na cadeira de rodas. Então, por mais que ele utiliza a cadeira de rodas como um instrumento, né, para locomoção, ela não está adaptada, ela não está adequada para o que ele necessita. A imagem à direita, logo à direita, ali ele tem um apoio plantar. Então, o apoio plantar deu um suporte para o pé, né, realizou o endireitamento daquela compensação que ali essa pessoa está mal posicionada pelo quadril. Então, o que acontece com uma pessoa que está na escola e que precisa dessa adequação? Então, nós, às vezes, confeccionamos, né, o apoio plantar para que esse aluno consiga acompanhar melhor a aula, porque muitas vezes ele mal posicionado gera dor. Então, a gente tenta posicionar da melhor forma possível. Muitas vezes, essa pessoa com deficiência, ela necessita do mobiliário escolar adaptado. Então, nós temos a mesa adaptada, onde a mesa encaixa nessa cadeira de rodas. Então, nesse caso, nós utilizamos vários recursos, né? Do lado, o auxílio de mobilidade, que é a cadeira de rodas. Então, tem N tipos de cadeiras de rodas que auxiliam essa pessoa com deficiência. Então, se ele tem uma paralisia cerebral, no caso, uma tetraplegia, é uma cadeira de rodas que está do lado, é um tipo de cadeira de rodas. Se ele tem uma hemiplegia, que é uma paralisia cerebral mais leve, onde ele tem um controle de tronco, é outro tipo de cadeira de rodas. Por isso, nós temos N tipos de recursos de tecnologia assistiva. E para a mobilidade, sempre voltado para o que essa pessoa com deficiência necessita. Pode passar. Nós trouxemos também um pouquinho do auxílio para cegos e para a pessoa com baixa visão. Então, ali, a menina está sentada no computador, né? A imagem traz uma lupa eletrônica, onde faz a ampliação dessas fontes e do que ela está fazendo a leitura. Para pessoas com baixa visão e com cegueira, existem vários outros recursos de tecnologia assistiva. Então, nós temos também softwares que auxiliam essas pessoas. O DOSVox é um software onde a pessoa com baixa visão e deficiência consegue realizar a comunicação e fazer vários outros tipos, tanto escolar quanto de comunicação, através do DOSVox. Ao lado, nós trouxemos o auxílio com a pessoa com déficit auditivo ou surdez. Então, tem N tipos de recursos que auxiliam essas pessoas. Então, tem implantes cocleares, aparelhos auditivos, tem também iluminadores que detectam o som e chamam a atenção da pessoa com surdez. Então, uma campainha, vamos supor, no domicílio, quando toca a campainha dentro da casa, tem estímulos visuais, né, por meio de luzes, cores, onde ele consegue perceber que tem alguma pessoa ao portão, entre outros recursos.
Pode. Aqui a gente trouxe uma imagem para ilustrar as adaptações em veículos, né, que a gente falou anteriormente ali no slide. Então, ali a gente tem um suporte onde a gente consegue colocar a cadeira de rodas e essa pessoa ser inserida dentro do veículo. Então, consegue fazer o transporte com maior segurança, com mais conforto para essa pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Tem outros tipos de adaptações, né? Quando a pessoa tem déficit motor, mais leves, né? Uma adaptação no volante, uma adaptação no câmbio. Então, depende do que a pessoa necessita para realizar a adequação no veículo. Tanto no veículo, quanto nos materiais escolares, quanto nos materiais que utilizem domicílio. Então, cada caso é um caso. Então, cada pessoa com deficiência tem a sua especificidade. Então, cada um necessita de um tipo de recurso. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia assistiva na educação, né? Uma tecnologia é considerada assistiva quando é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas, que limitam e impedem seu acesso. As informações que impedem o registro, sua expressão de conhecimento adquirido, né? A gente considera, né, uma tecnologia assistiva, né, quando ela vem a possibilitar a manipulação dos objetos de estudo, quando percebendo que sem esses recursos tecnológicos, a participação ativa do aluno no desafio da aprendizagem seria restrito ou inexistente. Então, a gente trouxe algumas fotos aqui do lado, né, algumas imagens de uma tesoura adaptada, de uma adaptação de lápis, né, de alguns materiais pedagógicos aqui, que muitas vezes, se o aluno não tiver essa tecnologia assistiva, ele não vai conseguir realizar a atividade de forma ativa, vai depender que outro faça para ele, né? Então, na educação, sempre que nós formos propor uma tecnologia assistiva, tem que ser muito bem pensado no que vai atender o meu estudante, né? Porque para que ele participe desse processo de aprendizagem de forma ativa, muitas vezes é necessário que seja usado algum tipo de tecnologia assistiva com ele. Pode passar para frente. Aí aqui a gente fala um pouquinho, né, que essa tecnologia assistiva está presente, né, nas escolas. Os nossos professores estão aí fazendo adaptações, né, sempre. Nem sempre a gente tem aquele pronto, então tem uma necessidade da gente estar elaborando, preparando, fazendo. A gente trouxe uma foto aqui, que no caso aqui a gente está usando um plano inclinado, né? Aí nós temos o plano inclinado que a gente compra pronto, né? Mas nesse caso ele foi elaborado, ó, de uma forma bem simples, com papelão. Provavelmente aqui foi usado um velcro, né, para trabalhar essas fichinhas. Ali nós temos um lápis adaptado, também foi feito com uma bolinha. Ao lado a gente viu um material que está todo envolto com espumas que a gente utiliza para instalação de ar-condicionado. Então, assim, elaborar com materiais mais simples, né? Mas que materiais alternativos e que vão vir a atender a necessidade do nosso estudante. Lógico que sempre a gente vai estar olhando qual é essa necessidade, qual é o tipo de lápis que vai atender, né? Qual é a apreensão desse aluno, para a gente poder elaborar esse material. Pode passar, por favor. Então, aqui nesse slide, está falando disso que eu acabei de falar atrás aqui, já que é sobre a importância de se estar verificando qual é a real necessidade do nosso estudante, para depois a gente poder elaborar o material de tecnologia assistiva que vai vir atender o aluno, né? Porque muitas vezes eu elaboro um material de velcro, usando velcro, vamos por assim, mas o meu aluno não tem força suficiente, né, para que ele consiga fixar esse material no plano ali onde ele tem que encostar, o velcro tem que colar. Aí eu penso num material imantado, né? Então, assim, você ver o que vai atender melhor o seu estudante, né? O que vai possibilitar com que ele consiga realizar essa atividade,
Então, sempre está pensando bem antes de elaborar o recurso, analisando, né, avaliando bem a situação do estudante, para aí você elaborar o material que vai ser de melhor maneira vai atendê-lo. Pode passar. E complementando a fala da Silmara, então a gente quer ressaltar a importância da avaliação, a importância de reconhecer a dificuldade do aluno e selecionar o recurso certo, o recurso que realmente vai auxiliar esse aluno. Porque muitas vezes, quando a gente acha que um recurso vai dar certo e a gente seleciona, muitas vezes o nosso aluno não corresponde. Às vezes fica difícil utilizar aquele tipo de recurso. O que a gente tem que fazer? Avaliar e selecionar e reavaliar. Porque se esse recurso não deu certo, a gente pode tentar um outro tipo de recurso. Como a gente tem N tipos, a gente pode fazer a tentativa. Então, a gente pode acertar e a gente pode errar. E tem que ser o que realmente vai favorecer esse aluno, o que realmente vai vir a colaborar. Então, vamos supor, no adaptador de escrita, nós temos N formas, mas a gente precisa ver qual que vai auxiliar. Se ele realmente vai fazer esse registro. Se nenhum adaptador de escrita conseguiu adequar e auxiliar esse aluno, a gente parte para o velcro. O velcro não deu certo, a gente parte para a parte montada. Então, a gente faz essa avaliação, seleciona o recurso e a gente sempre está avaliando. Muitas vezes, a gente não vai utilizar somente um tipo. A gente pode fazer o somatório de mais tipos de recursos, né, Silmara? Sim, com certeza. Aqui a gente selecionou um conteúdo, né? A gente colocou assim como exemplo, né? Um conteúdo que seria de geografia do mapa do Brasil e suas regiões, né? Vamos supor que aqui a gente iria trabalhar com a sala de aula, as regiões do Brasil, com mapa colorido e tal. Só que aí nós temos um estudante que ele tem comprometimento motor, né? E um comprometimento visual. Então, não seria... não atenderia a ele esse material que eu vou oferecer para a sala. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou elaborar uma tecnologia assistiva que atenda esse estudante. E aí, a gente fez esse mapa, e que ele é sensorial e que ele é engrossado. Mais para frente, a gente vai mostrar ele, como que a gente pode estar trabalhando com ele, né? Então, assim, foi mais para exemplificar, para perceber a diferença, né? De um material. Nós vamos trabalhar o conteúdo, porém, de outra maneira, né? Com outro material. Pode estar passando. E aqui a gente colocou alguns exemplos, né? De materiais que a gente pode estar usando, que são os lápis engrossados, lupa eletrônica, guia de leitura, plano inclinado, tesoura adaptada. Aí a gente pode estar usando materiais engrossados, imantados, com velcro, texturizado, vazados, em relevo. Também nós temos material de comunicação alternativa, como a Carol já falou, né? A gente vai ter aí as pranchas de comunicação, a gente tem o chaveiro, tem as pastas de comunicação. Então, existem vários recursos que a gente pode estar utilizando, né? Para tornar mais acessível o conteúdo, a aprendizagem ao nosso estudante com deficiência. Sempre, a gente bate muito nessa tecla, né? Que ela fala sempre avaliando, vendo qual recurso que melhor vai atendê-lo. E como a Carol acabou de falar, a gente pode sim escolher um recurso que não vai dar certo. O que eu não posso é desistir, falar, não deu certo. Não, então vamos partir, vamos procurar outro, né? Sim. Nunca desistir, procurar um outro, até que a gente vai encontrar algo que vai corresponder à necessidade dele, tá? Pode retornar a imagem do mapa, por favor? Só para a gente complementar o que a Silmara estava dizendo, que a gente está fazendo ali uma adequação de atividade. Então, essa adequação de atividade, ela tem que estar de acordo com o currículo. Então, se o meu aluno com deficiência, na sala dele, no tema de geografia, está tendo um mapa, a gente tem que trabalhar esse mapa. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com o currículo. E a gente faz essas adequações da atividade de acordo com o que a sala está fazendo. Então, ele não vai fazer uma atividade diferente dos demais. Então, vamos supor, ali, a gente pensou num nível de aluno com deficiência física, comprometido, né, que às vezes não reconhece, tem problemas sensoriais. Então, ele é um mapa
engrossado, com diferentes texturas, para trabalhar a parte sensorial, fazer o reconhecimento de mapa. Então, a gente está trabalhando o mapa de acordo com o currículo, mas com o que o aluno necessita, no nível cognitivo que ele está, né? Se ele reconhece realmente ou não, se eu consigo trabalhar o mapa todo ou só uma parte desse mapa. Então, qual é o objetivo com esse aluno? Então, eu tenho que ter atividade, o objetivo que eu preciso atingir com essa atividade. Então, a gente também tem, claro, o PEI, né, o Plano Educacional Individualizado. Então, de acordo com os objetivos desse PEI, é que vai ser trabalhado o mapa. Então, dependendo do nível do aluno, são diferentes tipos de adaptações também de atividades. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Você. Então, aí nós colocamos aqui, né, que para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. E para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. A gente colocou essas frases para reflexão, né? Para a gente pensar como que a tecnologia assistiva vem auxiliar a pessoa que tem deficiência, né? Porque a tecnologia, muitas vezes, ela está aí facilitando a vida da gente, né? Para a gente resolver certas situações. Mas, no caso da pessoa com deficiência, muitas vezes, para ela conseguir realizar aquela atividade, ela precisa dessa tecnologia. Sem ela, ela não conseguiria fazer, né? Que é o caso que seria da tecnologia assistiva, né, Carol? Pode passar. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, aos colaboradores. Nós vamos demonstrar os materiais, algumas adaptações de atividades e alguns materiais de recursos de tecnologia assistiva. Então, nós gostaríamos de agradecer a professora Dorismar Recaldes, que é a professora da Sala de Recursos da Escola Municipal Fauzi, né, SCAF, que nós gravamos e estamos aqui demonstrando esses materiais. Então, nós gostaríamos de agradecer à escola e à professora da Sala de Recursos, bem como o técnico de informática, que é o Abner, e as professoras que disponibilizaram algum desses materiais, a Elinete, a Fabiana e a Virgínia. E agradecer ao Matheus, que também colaborou nessa gravação. Muito obrigada a todos. Vamos lá falar sobre os recursos agora e as adequações das atividades. Eu e a Carol, nós separamos alguns materiais para apresentar para vocês. Esses materiais que muitos nós temos na sala de recurso, alguns são confeccionados por professoras que trabalham conosco e outros por nós mesmas, né? Então, nós vamos iniciar mostrando para vocês o mapa que a gente tem lá no slide. Esse mapa aqui a gente pode trabalhar o quê? O conteúdo de geografia, né? As regiões do Brasil. Pensando, né, colocando sempre como prioridade, verificar o material que melhor vai atender o nosso estudante. Então, pensando no estudante que ele não consegue manipular uma estrutura fina, como essa aqui, né? Então, a gente fez o quê? Um mapa sensorial, engrossado, né? Com as regiões, em que ele vai poder manipular cada uma das regiões, né? Compreender o contorno de cada uma. Também, através do vazado aqui, ele pode perceber o contorno, né, do mapa do Brasil. E o que é muito importante, que esse aluno vai estar podendo manipular o material, né? E reconhecendo as regiões dentro de um conteúdo que está sendo trabalhado. Muitas vezes, na sala, a gente está trabalhando ele apenas com uma imagem, como nós colocamos no slide, né, Carol? Uma imagem de um mapa seria trabalhado com a sala. Já para o nosso aluno, a gente verificou qual era a habilidade que ele tem, quais as necessidades e elaboramos um material específico para ele. Uma outra situação que a gente pode trabalhar também aqui, ó, o plano inclinado. O plano inclinado, ele nos auxilia muito, porque a gente consegue colocar o conteúdo para trabalhar com o aluno
bem no campo de visão dele. Então, quando eu posiciono bem no campo de visão, ele consegue se concentrar melhor, né, para ele entender o que está sendo trabalhado. Aqui a gente colocou uma família silábica, né, um conteúdo de português, mas vamos supor que aqui tem uma situação também de um aluno que tem um comprometimento motor e não consegue manipular esse material fininho, né? Aí o que a gente pode fazer? Nós vamos dar um outro exemplo agora de um conteúdo de ciências. Nós vamos trabalhar o desenvolvimento da plantinha. Mas o meu aluno, ele não consegue fazer o registro. Então, nós podemos fazer de outra forma. Ele não consegue fazer o registro escrito. Então, vamos fazer esse registro de outra maneira. Aí, a gente prepara um material engrossado, que ele vai poder manipular, vai poder pegar com ímãs, né? E a gente vai trabalhar o desenvolvimento da plantinha, ó. Né? E o nosso aluno vai conseguir manipular esse material, porque ele vai atender a necessidade dele. Né, Carol? Sim. Então, assim, complementando a fala da Silmara, no nosso mapa, que nós trouxemos no slide, a gente também consegue reduzir esse conteúdo. Se o nosso aluno ainda não está alfabetizado, se ele ainda não consegue trabalhar o Brasil todo, a gente pode trazer uma região para ele. Então, a gente pode trazer uma região, vamos supor, o Mato Grosso do Sul. Qual que é a capital? Campo Grande. Onde a gente mora? Então, assim, ele fragmentado, a gente consegue trabalhar por partes, complementando o que a Silmara está falando. O que a gente pode fazer também nos nossos materiais de tecnologia Shiva, tanto o plano inclinado quanto a prancha de comunicação, vamos supor, esse nosso aluno não consegue trabalhar a parte imantada, mas a gente tem um outro lado que a gente consegue pelo velcro. Então, ele tem uma habilidade motora melhor. Então, a gente consegue trabalhar com velcro. Onde a gente tem um pouco de velcro? Para a gente poder colar. Então, assim, tem um aluno, a gente tem diferença entre a deficiência física. A gente tem alunos mais comprometidos e menos comprometidos. Se ele tem uma coordenação motora fina, boa, preensão boa e ele consegue trabalhar no velcro, a gente traz material em velcro. A gente pode trabalhar o mesmo conteúdo de ciências no imã, como também no velcro. Ou outro conteúdo, matemática, português, as sílabas, família silábica, que é o que a Silmara está falando. Já que nesse material que a gente está mostrando, já é um material mais fino, então é aquele aluno que ele consegue manipular esse material. E como a Carol falou, reforçando, ele tem que ter apreensão para ele conseguir, né? Será que ele tem força para ele apertar aqui e colar o velcro? Então, sempre o que a gente tem que visualizar é isso, sabe? A habilidade do meu estudante, né? O que eu vou possibilitar para que ele consiga realizar essa atividade que está sendo proposta. Aqui também nós vamos ter as caixinhas sensoriais. Essa aqui é da nossa sala de recursos. Você vê que é um material de madeira, aí ele é texturizado, né? Então a professora vai trabalhar com ele lá, vai colocar para ele fazer o reconhecimento das texturas, né? Ele vai reconhecer, é macio. Esse é áspero. Então, aí você fala assim, poxa, mas uma caixa dessa eu não tenho, né? Eu não tenho. Aí nós temos outra aqui, ó, que foi confeccionada por uma professora nossa, ó. E aí, ela confeccionou uma caixa de papelão, uma caixa de sapatos, né? Revestiu com EVA. Aí você pega, ó, uma buchinha de cozinha, ó, a outra parte da buchinha de cozinha, nós pegamos alguns balões, né? Colocamos farinha, pipoca, arroz, para que o nosso aluno desenvolva essa atividade de percepção, né? Que ele vai tocar, vai reconhecer, né? A mesma situação daquela ali, porém, foi um material que nós confeccionamos, né? Com um custo bem mais baixo. Já que a Silmara tocou no assunto, complementando com que ela falou de custo baixo. Então, a gente tem recursos de tecnologia Shiva de alto custo e de baixo custo. Então, aqui é um material que tem na sala de recursos, que ele pode ser adquirido, né? Ele é de madeira. Então, assim, aquele aluno que tem
dificuldade motora, que não consegue manipular uma coisa mais sensível, pode-se utilizar material em madeira. Assim como aqui é madeira. Aqui, madeira. Então, a gente tem movimentos involuntários. Muitas vezes nosso aluno pega, involuntariamente ele aperta, porque não tem controle de força. Então, se eu tenho um aluno assim que necessita de material de madeira, a gente também consegue confeccionar em madeira, uma madeira mais barata, pallet. Então, a gente também tem diferença entre esses materiais. Por mais que ele é comprado, a gente também consegue adaptar ele com materiais de baixo custo. Então, depende, né, igual a Silmara frisou, do que o aluno necessita. Se ele tem esses movimentos involuntários, que ele não controla essa força e necessita de um material mais resistente, madeira. Se ele consegue EVA, né, consegue manipular sem problemas, EVA. Então, a gente tem que pensar como é essa adequação de atividade para o aluno. Pegando o gancho que a Carol falou ali, da situação do aluno, às vezes, pelo fato de ter os movimentos involuntários, não conseguir realizar a atividade, essa situação do velcro, muitas vezes ele não consegue, porque ele vai bater aqui, pá, ele, né, ter um movimento, não vai parar, vai cair. Já a gente pode voltar lá na situação que a gente falou do imantado. Por quê? Ele tendo movimentos involuntários, às vezes o velcro não vai funcionar, mas o imã bateu, colou, né, Carol? Bateu, segura. Então, sempre a gente tem que ver o que vai atender melhor para a gente elaborar esse material. Bom, a gente também trouxe um exemplo de material para trabalhar matemática. Aqui nós temos umas fichinhas que a gente pode estar trabalhando quantidade, né? O numeral, aí você coloca o numeral, né, é o 7, aí a quantidade de 7, né? Você pode trabalhar aqui quantidade, adição, subtração, tudo isso pode ser trabalhado com o aluno. E esse material, ó, ele é todo em relevo, né? Todo em relevo, ele tem o imã atrás, ele fica mais alto para ficar mais fácil do estudante pegar, né? Porque de repente se eu coloco um imantado aqui, aquele que a gente usa no imã de geladeira, ele vai ficar rente, né? A mesa como esse, ó. Muitas vezes meu aluno não consegue pegar. Mas uma situação aqui já fica mais alto, ele pode conseguir, né? Então, assim, aqui a gente pode associar usando as tampinhas, a gente elaborou as tampinhas, né? Também colocou o EVA na mesma cor. Se a gente for fazer uma soma, a gente pode estar trabalhando com as tampinhas. Se for fazer uma subtração, também pode estar trabalhando com as tampinhas, né? Uma situação assim. Nós temos uma situação de um material que a gente vai estar trabalhando com o estudante, ele vai rosquear, ó. Um material simples, feito com caixa de papelão, tampinhas, ó, elaborado por uma professora que trabalha com a gente. Então, assim, o nosso aluno vai estar aqui, ó, trabalhando a coordenação motora fina, né? E o mesmo recurso que o profissional de apoio confecciona para trabalhar, vamos supor, português, então trabalhando frutas, põe, né, o estímulo aqui, frutas, e aí ele consegue vir trabalhar coordenação motora, trabalhar letras, vogais. Então a gente consegue aqui também trabalhar matemática. Vamos supor que a gente não está trabalhando frutas, a gente está trabalhando matemática. Então a gente quer colocar 3. Aí a gente coloca o número 3 e aí vamos lá, vamos trabalhar 3. 1, rosqueia, né? 2, 3. E aí quantidade. Vamos supor que a gente, muitas vezes o nosso aluno tem problema na aquisição e na retenção da memória. Vamos supor que a gente trabalhou cores em outro conteúdo. Então a gente coloca 3 azuis. Pega para mim 3 amarelos. Estou trabalhando a quantidade e estou relembrando as cores. A gente consegue trabalhar coordenação motora, quantidade e cores. Claro que depende do nível do nosso aluno, do nível cognitivo dele. E reforçando, né, Carol? Sempre é importante de estar trabalhando, né, com o modelo, assim, colorido, né? Para que ele perceba mesmo a imagem. Porque às vezes a imagem preto e branco, a gente coloca, você não consegue compreender direito aquela imagem. Então, sempre dá uma importância ao fato de ser colorido. E vocês podem ver, é um material super simples, né? Totalmente reciclado.
Aqui nós temos um material também que é da nossa sala de recurso, né? Que é em braille, para trabalhar com o aluno que tem deficiência visual. Aí trabalha em braille, o numeral, a quantidade, né? Mas a gente pode estar usando com outros tipos de deficiência, não só com visual, porque ele vai estar manipulando, né, o objeto. Aqui nós temos, ó, né, o número o 2, com 2 objetos, né? Aqui a gente pode fazer? Pode, a gente pode estar confeccionando e pode estar confeccionando de forma texturizada, com texturas diferentes, né? Isso vai de toda a avaliação que você fez prévia do seu aluno, para você atender ele, e da criatividade de cada um. Que nem aqui nós temos um dominó, também é da nossa sala de recurso. O dominó, ele é em relevo, né? Aqui nós temos um confeccionado por nós. Ele também está em relevo. Porém, é um material barato, né? Um material reciclável, que é um barbante, isso aqui é um isopor. Então, são materiais baratos que a gente pode estar fazendo. E que vai atender também ao nosso aluno, né? Aqui nós temos um joguinho, né, feito com tampinhas, para trabalhar matemática. Nesse joguinho a gente pode trabalhar, ó, antecessor, sucessor, sequência lógica, par e ímpar, né? E a gente pode também, se o nosso aluno já faz a leitura, já está alfabetizado, a gente pode colocar as regras do que ele vai fazer, né? Do joguinho. Nada impede, mas eu não tenho como imprimir. Então a gente vai escrever. Olha como ficou legal isso aqui, ó. Nós também vamos ter aqui, ainda vamos continuar na matemática um pouquinho. Esse material para trabalhar a quantidade, ó. Ele está todo em relevo, né? Todo feito com EVA, ó. Número 1, aí um bolinho, aí tem aqui as mãos. A gente pode estar trabalhando no momento, né? Dependendo da situação do aluno, aqui, e pedir para ele mostrar também, né? Na mão dele. Então, assim, vai tudo mesmo do perfil do seu estudante. O material sempre tem que ser pensado dentro do que a necessidade e a habilidade do estudante. É uma coisa que a gente reforça bastante, porque é muito importante. Esse aqui é um material simples, é um papelão, ó. A gente vai estar trabalhando aqui coordenação motora fina, né? Matemática, que é a pizza, a gente vai por aqui. Qual tem mais? Qual tem menos, né? As cores, reforça as cores. Então, assim, às vezes num material bem simples, você consegue trabalhar uma infinidade de conteúdos ali, né? Você trabalha cor, você trabalha quantidade, você trabalha maior, menor. Então, assim, explorar mesmo. Cada material que você faz, você tem que ver o quanto você pode explorar dele. Quer falar alguma coisa? Só complementando o que a Silmara está falando, que por que a gente está falando de pistas visuais? Porque muitas vezes nosso aluno com deficiência física e com paralisia cerebral, às vezes vem com outras comorbidades junto. Então, por isso a gente trouxe esse material visual, sensorial, porque muitas vezes a gente trabalha com esse material concreto. Então, assim, não é porque o material é específico para o Braille que o nosso aluno com deficiência física não pode utilizar. Pode utilizar. A gente pode até não tá utilizando o Braille, mas aqui a gente está trabalhando a coordenação motora dele, grossa para abrir, fechar, manipular, uma quantidade, bimanual, né? A gente faz esse estímulo. E como a Silmara disse, a gente pode trazer outros tipos de materiais dentro, sensoriais, né, de textura, ou trabalhar o próprio conteúdo da matemática. Vamos supor, aqui a gente tem as formas geométricas. A gente pode associar a quantidade com as formas geométricas. Eu quero 2 retângulos. Ele pega 2 retângulos e vem na caixinha, põe para mim 2 retângulos. Agora eu quero um triângulo. Ele vem, procura o triângulo, um triângulo, vem na caixinha do um triângulo, um triângulo. A gente pode ir associando os conteúdos e fazendo essa retomada, né? O aprendizado dele. Então, nem sempre a gente vai usar só um, a gente pode fazer essa associação de mais recursos e mais estímulos. Então, nós compramos aqui um quebra-cabeça, né? Nós vamos trabalhar o A de árvore com a imagem. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Porque aí ele vai ter
bem na frente dele esse material, que ele vai conseguir visualizar, né? Sim. Porque a gente também trabalha muito com pareamento, né? Então aqui ele consegue visualizar a árvore. Aí põe para mim a árvore. Qual que é a árvore? A árvore é essa. Então vamos supor, ele pega a árvore e traz. Qual começa a letra da árvore? Começa com A. Cadê o A? Cadê a palavra árvore? Isso aqui a gente pode embaralhar e ele colocar a árvore, né? Aí vamos trabalhar os animais. Cadê o elefante? Elefante. O elefante começa com qual letra? Com E. E. Cadê o elefante? Elefante. A gente pode pegar conteúdos, animais, urso, né? Outro animal, começa com U. Cadê a letra urso? Urso. Então a gente pode, né, separar os conteúdos e ir confeccionando de acordo com o currículo. Esse material aqui, como eu disse, a gente comprou ele e adaptou ele, né? Sim. Mas isso aqui a gente pode estar escolhendo imagens reais, né? Imprimindo. Aí você pode ver como você vai, se você vai engrossar ou se não tem necessidade. Você vai colocar o imã, você pode estar emplastificando, né? Pode estar trabalhando no velcro. Trabalhando no velcro. Então, assim, são ideias, mas que vocês podem estar aperfeiçoando, né, dentro da realidade de cada um. E próprio para o aluno, né? Imagem do aluno, fotografia do aluno, se ele precisa de um aumento de fonte, essa letra maior, se ele não tem problema visual, menor, se ele consegue contraste de cores, coloca o contraste, se ele não necessita, pode, né? N formas de trabalhar. Aí a gente vai mostrar um pouquinho de comunicação alternativa, né? Eu sempre falo para a Carol que eu gosto muito do chaveirinho, porque eu acho ele muito prático, né? Aqui nesse chaveirinho a gente colocou imagens reais, né? Mas assim, tirando os emojis que eles amam, né? Eles amam, então a gente colocou ainda mais imagens reais. Mas você pode estar trabalhando já direcionado para o seu aluno, já com a imagem da casa dele, com a imagem dele tomando água. Eu gosto muito do chaveirinho porque eu acho ele muito prático, porque o aluno pode carregar com ele. Então, como ele não é verbal, às vezes ele quer se comunicar e não consegue, né? Aí ele chega para a Carol não entende o que ele está falando. Mas se ele tem o chaveirinho, aí ele fala que ele quer água, ele vem aqui e mostra a imagem de que ele quer água. Ela vai entender. Eu acho um recurso muito bacana. Um outro recurso legal também vai ser essa pastinha, né? Que aí tem aqui, eu quero ir à casa. Aí ele vai abrir a pastinha, ele quer água. Ele vem aqui e troca, né? E coloca o que ele quer, que é a água, né? É bem bacana também para ele estar carregando. Aí você pode fazer, aí eu tenho sim ou não, né? Que eu vou colocar lá, quando ele não quer alguma coisa, ou quando ele quer. Materiais escolares, dentro da realidade do teu aluno. O que ele precisa? Os lugares dentro da escola, né? Os hábitos de higiene, alimentar, você coloca tudo. Tô com calor, ó, isso é legalzinho. Tô com calor. Aí ele vai lá e coloca, né? Que ele tá com calor. Então, é uma forma dele estar se comunicando e que a gente vai estar compreendendo o que ele quer, né? E também tem a situação, né, Carol, dos estudantes que ele não consegue manipular, que a gente fala que às vezes é o apontamento, né? Então aí nós vamos trabalhar também com as imagens reais e tal, dentro de uma prancha de comunicação, mas com o apontamento, né? Porque muitas vezes ele não consegue manipular. Então sempre visualizando assim, a necessidade mesmo, o que vai atender a esse aluno, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que vai dar certo pode acontecer de não dar certo. E aí a gente não pode desistir, a gente tem que procurar uma outra forma, até que a gente encontre o recurso que vai realmente atender ele, né? Sim. E também, como a Silmara está falando de recursos, a gente tem os recursos de tecnologia assistiva. Então, tem os materiais específicos, né, que auxiliam essas pessoas com deficiência nas atividades. Então,
tanto atividades escolares quanto atividade de vida diária. Então, atividades escolares, nós temos adaptadores de escrita. Então, esse aqui é um tipo de adaptador de escrita, já é um recurso de tecnologia assistiva próprio para escrita. Então, ele é um adaptador de mola-aranha, onde o aluno encaixa o dedo, vamos supor, ele não tem a apreensão, ele não tem a pinça. Então, ele não tem essa coordenação motora fina que os outros alunos possuem. Então, como ele tem essa dificuldade, não tem, a gente precisa colocar um recurso. Então, um recurso que vai auxiliar ele na escrita pode ser um tipo de recurso. O aluno não consegue, ele tem muita deformidade na articulação. Esse de mola-aranha não funciona? Então, a gente precisa de um outro tipo. Existem tipos diferentes para atender o público com deficiência física. Então, esse aqui não atendeu, meu aluno conseguiu, ok. Muitas vezes eu trago esse recurso e o aluno não consegue, então eu tenho que trocar o tipo de adaptador. Então, a gente tem um outro adaptador, que é esse, ó. Então, ele tem um bico, onde a gente prende no lápis e aí encaixa, conecta no suporte que vai na mão. Então, muitas vezes o hemiplégico tem essa deformidade, ele vem aqui e o lápis fica aqui. Aqui ele consegue escrever, manipular no padrão que ele tem da hemiplegia. Então, é um adaptador de escrita que se adequou melhor. Então, eu posso escolher qual tipo de recurso que adapta melhor no seu aluno. Então, aqui, esse suporte, ele pode vir tanto para o lápis, a gente só troca a manopla e ele pode se alimentar. Então, a gente tem o horário do intervalo, o horário do recreio, né? Onde ele precisa comer. O mesmo adaptador onde ele escreve, eu consigo alimentar esse aluno. Se ele tem uma coordenação motora que possibilita, então na hora do intervalo eu consigo utilizar tanto dentro de sala para escrita como na alimentação. A gente tem outros tipos de adaptação. Vamos supor, eu não tenho nenhum desses recursos, né? Eu não tenho dinheiro para comprar e eu consigo adaptar com material alternativo. Então, esse aqui é um engrossador feito por EVA. Então, eu consigo fazer a escrita, às vezes ele tem uma apreensão aqui, grossa, coordenação motora grossa, ele consegue fazer a escrita. Eu tenho uma colher, ele também não consegue, e ele tem essa apreensão, eu também posso fazer isso na colher. Utilizo tanto sala de aula como no intervalo para alimentação. Bom, meu PC não tem nem essa coordenação e nem essa. Ah, mas ele é muito comprometido. Então, ele não faz quase nada, porque ele já tem uma deformidade instalada muito grande. Então, eu posso trazer a bolinha da nossa amiga Silmara, que, ó, ela é adaptada também. Outro recurso adaptado. Tanto o engrossador em EVA quanto esse. Então, coloca, faz o furinho, né, Silmara? Macio, ele consegue... verificando, né, Carol, sempre assim, qual é o tamanho dessa adaptação, né? A gente tem que estar sempre vendo, assim, o tamanho da mão, se essa bolinha, essa aqui é uma bolinha que ela é mais flexível, né? Se ele aperta, né? Mas pode ser uma mais rígida. Então, tudo vai depender do padrão que o aluno tem, né? Esse aqui também pode ser isopor. Esse aqui pode ser isopor, pode ser feito com macarrão, né? Tem casos que ele tem que ser triangular, aí a gente faz no macarrão. Então, assim, é uma questão de você ver qual o material que vai ser melhor para aquela situação. Então, vamos lá. Já que a gente está falando da deformidade, né, na mão, o que o aluno necessita, esse é um recurso de tecnologia também comprado e ele é imantado. Então, da mesma forma que a gente trabalha conteúdo com imã, vamos supor que esse aluno é muito comprometido, esse aluno com deficiência física, ele tem os espasmos musculares, né? Ele tem os movimentos involuntários, os espasmos, e aí ele não tem escrita. Já tentei de tudo, vamos supor, já tentei engrossar, e não tem como esse aluno dar resposta para nós. Então, aqui é um recurso comprado, mas vamos supor que eu quero confeccionar. Então, eu posso colocar uma pulseira, um velcro e um imã. E todo o material que eu for trabalhar, vamos supor, eu vou trabalhar cores. Pega o rosa para mim, ele não tem preensão, não tem manipulação, nada. Ele vem com imã rosa. Pega o azul para mim, ele vem no azul. Aí pega o roxo, estou trabalhando cores. Pega o azul, verde, desculpa.
E aí eu posso também, vamos supor, estou trabalhando a matemática. Vamos supor que eu posso fazer isso aqui em números. Ele coloca a quantidade. Pega 1 para mim, o número 1. Posso colocar números aqui em cima. Pega 2 para mim, 1, 2. Agora eu quero, só sobrou 1, né? Mas vamos supor que eu quero 3. 1, 2, 3. Entendeu? Então eu posso trabalhar cores, quantidades. Se eu estou trabalhando forma geométrica, então as pecinhas vão direcionar o que você quer trabalhar. Se eu quero trabalhar frutas, coloco fruta aqui em cima. Quero trabalhar número, número aqui em cima. Animais, animais aqui em cima. Cores. Então, com uma adaptação, eu posso trabalhar N conteúdos. Assim, como é importante o aluno estar participando do processo. É diferente, ele está ali, a Carol pediu, ele foi lá e pegou, né? Com essa adaptação, com essa tecnologia assistiva, ele foi capaz de fazer sozinho. Do que você pegar e falar para ele assim, ó. Esse é o rosa, tá? Esse é o azul. É totalmente diferente. Você precisa ver como é importante para ele ser ativo no processo de aprendizagem dele. É muito importante isso aí, né? Esse é um aluno que não reconhece as cores, ele ainda não sabe. Eu coloco o modelo, esse é o rosa, esse é o roxo, posso dar para ele as pistas, né? Posso colocar para ele o modelo e ele fazer o pareamento. Aí se ele não reconhece ainda, tá em momento de aprendizado. Então assim, depende do nível do seu aluno, em que nível cognitivo ele está, para você selecionar o recurso. Olha o tanto de recurso. A gente trabalhou cores, a gente trabalhou número, N formas de trabalhar o número, só que tem que adequar o recurso melhor para o seu aluno. Retomando, né, o que a Silmara está complementando, por mais que a gente tem que pensar nesse aluno, então os alunos que possuem deficiência física, com esses movimentos involuntários, nós temos outro recurso que a gente pode auxiliar, então a gente pode usar mais de um. Esse aqui é uma pulseira de peso, então ele tem um peso. A gente coloca na mão do aluno, no braço, né? Então, ele vai fazer um contrapeso. Então, ele ajuda a minimizar esses espasmos musculares, esses movimentos involuntários. Então, ele fazendo esse contrapeso auxilia a melhor manipulação desse aluno na movimentação. Então, como ele faz o peso, ele vem e aí ele consegue. Aí entra o movimento involuntário ou o espasmo, ele já diminui porque ele faz esse contrapeso. Também pode ser utilizado no mouse. Então, se eu estou trabalhando com esse aluno o mouse está aqui. E aí ele vem e faz o movimento involuntário. Ele ajuda a fazer esse contrapeso e se o movimento vem, ele faz o peso. Então, diminui, minimiza e o aluno consegue esperar passar e a gente retomar essa atividade. Tanto essa como no mouse, o que você estiver trabalhando com esse aluno. No caso, quando a gente tem um quebra-cabeça aqui, já, né, engrossado, vamos supor que esse aluno tem esses movimentos, né, mas, você pode fazer, Carol, mas ele não consegue manipular algo fino, né, então a gente engrossa para ele poder manipular esse material, ó. E o peso, né, vai estar auxiliando ele, o contrapeso, para ele conseguir pegar, como a Carol falou, quando o movimento entrar, o movimento involuntário, ele consegue, porque o contrapeso vai estar auxiliando ele nesse movimento. E esse tipo de material, ele é comprado, mas a gente também consegue confeccionar. A gente pode fazer o peso envolto por areia, né? Igual caneleira de academia de ginástica, dentro dela é areia. A gente pode fazer esse contrapeso mais leve, mais pesado, maior, de acordo com o tamanho desse aluno. A gente também consegue fazer uma adaptação. Como eu estava dizendo do mouse, a gente estava falando do mouse e desse peso, a gente tem o teclado. Então, a gente tem o teclado tipo colmeia. Então, essa colmeia de acrílico, ela vem em cima do teclado normal. Então, ela ajuda a discriminar as letras. Para a gente utilizar esse teclado, nós temos também alguns adaptadores que auxiliam esse aluno a estar teclando as letras, os números,
Então, a gente pode estar utilizando o teclado colmeia com os adaptadores. Como a gente está falando de computador, nós temos também softwares. Então, esse é o BodyMaker. Então, ele é um software que foi disponibilizado para salas de recursos. Então, todas as salas de recursos da rede municipal têm esse software que pode trabalhar a comunicação alternativa. Então, a gente pode trabalhar a comunicação alternativa na prancha de comunicação, no álbum de comunicação, no chaveiro, no BodyMaker, numa prancha construída, num álbum construído pelo profissional de apoio. Então, são N formas de estar trabalhando a comunicação de acordo com a tecnologia Shiva. Quando a gente fala de materiais, de recursos, nós temos recursos específicos também para alunos com baixa visão, para o deficiente físico que tem comprometimento visual. Então, nós temos a lupa eletrônica. Então, ela tem auxílio sonoro para auxiliar o nosso aluno. Então, clique aqui e saiba as teclas de acesso. Quando a gente clica, ele emite o som para que direcione esse aluno. Clique aqui e acesse a lupa eletrônica. Então, a gente vai entrar nessa lupa eletrônica. A gente pode clicar e a lupa eletrônica é essa. Esse é o nosso caderno. É um caderno da rede municipal, né, que foi realizadas as adequações de atividades para os alunos. Então, ele pode passar a lupa eletrônica em cima e ele amplia as letras para que esse aluno consiga fazer a leitura. Então, a gente consegue reduzir essa fonte, diminuir o tamanho dessa letra, a gente consegue aumentar o tamanho dessa letra e a gente consegue fazer o contraste das cores. Então, se ele precisa das cores, se ele precisa de contraste de cores, eu venho aqui. Posso trocar essas cores, posso fazer contraste das cores, como ele enxergar melhor. Posso aumentar a letra e também posso diminuir. Então, de acordo com o que o aluno necessita, a gente pode trabalhar com essa lupa eletrônica, que é um recurso de tecnologia assistiva. Nós também podemos trabalhar com as lupas manuais. Então, a gente tem lupas com diferentes milímetros. Então, a gente pode pegar essa lupa eletrônica e fazer, a lupa manual e fazer a leitura desse caderno para esse aluno. Ele mesmo pode manipular e fazer essa ampliação de acordo com o que ele necessita. Temos lupas horizontais também, que a gente pode fazer. Esse aluno pode trabalhar, se ele tiver a pinção, né, a pinça, para poder trabalhar com a lupa horizontal. Então, a gente tem N formas de trabalhar com esse aluno essa ampliação, de acordo com o que ele consegue e o que ele necessita. Temos também as tesouras adaptadas, quando a gente tem alguma atividade de recorte para trabalhar com esse aluno. Então, a gente consegue fazer. Tem tesouras prontas, que a gente consegue comprar pronta. E a gente também pode fazer a adaptação dessa tesoura com materiais alternativos. Então, a gente tem N formas de trabalhar com esse aluno, de acordo com o que ele necessita. E é isso, né, Carol? Gostaríamos de agradecer aos profissionais de apoio que disponibilizaram algum desses materiais. Outros a Silmara tem, né, pertence a ela. E esses outros recursos é da rede municipal de ensino, que as salas de recursos, né, a gente tem as salas e esses recursos estão disponíveis para os nossos profissionais de apoio, para as professoras das salas de recursos trabalhar com nossos alunos da rede municipal. Bom, gente,
E nós esperamos que a gente tenha colaborado, né, contribuído com as nossas sugestões, com essa demonstração, para que o fazer pedagógico de vocês possa ser acrescentado. A gente espera realmente que a gente tenha atingido o nosso objetivo de demonstrar alguns recursos e adequações de atividades para a gente realizar com os alunos com deficiência física, paralisia cerebral, né, Silmar? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos.